Hoje em dia, observamos muitas pessoas em vários segmentos profissionais que precisam da oratória. Mas alguns exemplos começam na escola e muito cedo. As apresentações artísticas desde o jardim de infância, era assim na minha época, fazem parte desse mundo de apresentações e desde sempre. Quem não se lembra daquele jogral? O que é jogral? Para quem não sabe, é um grupo de alunos falando um texto que é decorado sobre assuntos diversos. Em fila, escolhidos de acordo com a estatura, a gente ficava próximos uns aos outros. A gente sempre perto dos colegas contando histórias, falando bem alto para a mãe ou pai ouvir bem de longe, super orgulhosos e atentos, com máquinas fotográficas e filmadoras em punho. Claro que tinha aquela criança que quase não falava, talvez porque era introvertida e dava graças a Deus porque outros falavam por ela. Agora, quando o trabalho era em grupo, mas a apresentação era individual, muitos sofriam antes e durante as apresentações. Se o texto era decorado e a tensão era muito grande, corria o risco de esquecer. Esquecer alguma palavra e ficar gaguejando e tentando ganhar tempo para a palavra aparecer. Quando a gente é criança, é tudo bonitinho, uma gracinha, né? Se falamos errado, cantamos desafinado, dançamos desengonçado, fica tudo bem, está tudo no contexto, afinal de contas, somos crianças. Agora, e quando crescemos? Ainda na escola, a necessidade de saber se apresentar em público aumenta e a responsabilidade de fazer bem feito também. Na adolescência, além de enfrentar os próprios limites e impedimentos, tem a história do pagar mico, do fazer feio perante colegas e professores e correr o risco de ser gozado, caçoado pela turma e eternamente lembrado. Estar à frente de pessoas conhecidas, mas fazendo alguma coisa não tão agradável, pode desencadear traumas que podem durar muito tempo ou até nem serem vencidos se a pessoa não tiver uma ajuda. O professor sempre dizia, é preciso se apresentar porque vale nota, lembra disso? Conhecemos muita gente que fez todo o trabalho, o trabalho escolar, e até pagou para uma outra pessoa, um outro colega, apresentar, pelo simples fato de não gostar, de ter pânico de enfrentar a sala de aula. Essa história se repete também na faculdade e muitas vezes no mercado profissional. Ou seja, ganham os méritos aqueles que apresentam seus próprios trabalhos, aqueles que deixam claro uma ideia, uma sugestão, se deixam conhecer através da própria opinião. O maior desejo daqueles que precisam se apresentar em público é conseguir se controlar e dominar o assunto. Falar com tranquilidade, desenvoltura, como se estivesse passeando por temas ou degustando palavras diversas. Mas temos que seguir um caminho, ter um método, consultar especialistas para nos guiar. Trocando em miúdos, temos que saber fazer e destruir as emoções negativas que teimam em ficar martelando e impedindo o seu sucesso.